Tá bom. Boa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou especializando do primeiro ano de terapia intensiva do CEPET, AMIB, e hoje eu vou falar sobre choque cardiogênico. Bom, então, um sumário eu coloquei rapidinho, só para mostrar primeiro uma introdução, depois falar um pouquinho das etiologias, fisiopato, a clínica, o diagnóstico e o tratamento. Então, a introdução, né? Eu não coloquei assim o que é o choque, porque eu tinha certeza que a Carol ia falar, falou. Sim. Então, direto que é o choque cardiogênico. Ele acontece a uma hipoperfusão tecidual sistêmica. Então, ele é devido à incapacidade do músculo cardíaco mesmo de gerar um débito adequado para as necessidades do organismo. Então, ele pode ter múltiplas etiologias, ser agudo ou ser expressão final de um quadro crônico. E, além disso, ele é encontrado em pacientes com diabetes mellitus, idosos e homens. É mais frequente. Então, falando da etiologia, então, em primeiro lugar, é o IAM de ventrículo esquerdo, então 74,5%. Depois disso, tem insuficiência mitral aguda, ruptura de septo ventricular, o infarto de VD, que é bem menos, 3% só, tamponamento cardíaco ou ruptura e algumas outras causas. Então, eu achei interessante até... Bom, tem condição de miocárdio, né? De miocárdio num trauma, miocardite aguda, estenose aórtica, Takotsubo, a miocardiopatia por estresse, e sequela de bypass cardiopulmonar. Aí eu achei interessante colocar essas duas últimas aqui para a gente investigar sempre a história clínica do paciente, né? Porque é raro, mas tem documentado, então pode acontecer. Oi? E em 75% dos pacientes, em média, desenvolvem um choque nas 24 horas iniciais da apresentação desse quadro de base. Então, é a nossa maior janela de oportunidade, as primeiras 24 horas. Então, falando um pouquinho da fisiopato. Bom, ali está escrito infarto do miocárdio, mas ele serve para as outras etiologias, né? Então, o que acontece? A gente tem uma injúria, uma injúria do tecido. Com essa injúria, a gente tem a diminuição da própria perfusão dele, então a diminuição de uma perfusão coronariana. Quando a gente tem essa diminuição, a gente perde o débito cardíaco, né? Perde a força do músculo. Então, tem a diminuição do débito cardíaco e do volume ejetado, aqui. Isso gera hipotensão e uma perfusão sistêmica. Então, né, é um ciclo que um vai alimentando o outro ali. E a hipotensão gera uma diminuição ainda maior da pressão de perfusão de coronária e uma isquemia. Paralelamente, a gente tem um quadro de CIRS também. A gente vê em todos os choques cardiogênicos. Então, um aumento de citocina inflamatória, dióxido nítrico, causando uma vasodilatação e uma diminuição da resistência vascular sistêmica, que gera diminuição da perfusão sistêmica também. Com isso, a gente também tem mecanismos compensatórios. Então, a vasoconstrição compensatória, a maior reabsorção de água também, tentando fazer um aumento da resistência vascular sistêmica. Mas só dura até um certo ponto, depois o nosso organismo não consegue mais compensar. Então, aqui falando da diastólica agora. Então, a gente tem um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. E por que isso acontece? Bom, primeiro é porque a gente tem diminuição da força de ejeção, né, por causa da diminuição da perfusão de coronária. Então, a gente não consegue mais ejetar todo aquele volume que entrou. Então, pense, é sempre como a gente estivesse tentando colocar 500 ml de água num copo de 200, né? Porque o problema não é o volume, como o Dr. Álvaro tinha falado. O problema é a bomba cardíaca. Então, esse aumento de pressão diastólica final do ventrículo esquerdo gera congestão pulmonar, hipoxemia e também a isquemia. Então, todo esse quadro ele pode levar a uma disfunção miocárdica progressiva, síndrome de deficiência múltipla de órgãos e ao óbito. Já no infarto do VD, o que acontece mais é a iatrogenia, né? A fisiopato, assim. Ela acontece tudo aquilo que a gente conversou, mas quando a gente encontra um infarto, normalmente a gente já quer colocar volume, colocar alguns medicamentos. Então, o que acontece no choque cardiogênico de VD? A gente coloca uma sobrecarga excessiva de volume. Isso aumenta a pré-carga, aumenta a pressão diastólica final de VD e aumenta o PVC. Aumenta o volume diastólico final. E o que acontece? Um desvio do septo intraventricular para o ventrículo esquerdo. Então, isso faz com que tenha redução de enchimento do VE e da função sistólica. Então, a gente acaba, né, atrapalhando, ele não trata, faz uma iatrogenia, na verdade. Então, pode ter um edema pulmonar, queda de débito, hipotensão, síndrome de baixo débito cardíaco. E
por exemplo, o nosso paciente, a gente viu que cabe vasodilatador e diurético, né? Porque alguns tipos de choque cardiogênico cabe. Então, a gente coloca lá. Então, a gente diminui a pré-carga. Diminui pressão diastólica final, diminui PVC, queda de débito e a mesma coisa, síndrome do baixo débito. Então, isso é o que mais acontece no infarto de VD, que a gente precisa ficar um pouco mais atento. Mas aí eu falo mais um pouquinho no tratamento. Então, o quadro clínico. Ai, cortou. Então, o quadro clínico do paciente com choque cardiogênico. Tem sinais de baixo débito, então sudorese fria, uma confusão mental, oligúria, taquicardia, taquifigmia, que é o pulso acelerado, filiforme, e queda de IPA. E os achados laboratoriais, acidose metabólica e leucocitose. Mas tem que lembrar muito que a leucocitose é mais pelo CIRS e não pela uma sepse. Não tem que pensar assim de cara, né? Lá mesmo na nossa UTI 3, a gente tem um paciente com choque cardiogênico e leucocitose, mas a gente não está pensando ainda em sepse. A gente sabe que aquilo ali ainda é do choque. E o diagnóstico. Ele mudou ao longo dos anos, né? Que antigamente a gente até usava índice cardíaco, pressão de oclusão de artéria pulmonar, mas hoje a gente não usa mais esses parâmetros propriamente. Então, agora a gente tem a PA menor que 90 por mais de 30 minutos ou algum suporte para manter essa PAS acima de 90. Então, diagnóstico clínico de congestão e uma hipoperfusão orgânica, que a gente pode avaliar de diversas formas. Então, alteração de nível de consciência, débito urinário menor que 30 ml/hora, extremidade fria ou lactato acima de 2 mol por litro. Bom, então agora o diagnóstico pela medida invasiva. Não tem nada assim na literatura que nos diga precisa colocar o catéter ou não precisa. Não tem o martelo assim, não foi batido, mas a gente pode usar e ele vai ajudar no diagnóstico diferencial de causas de baixo débito. E também aquele paciente que não está melhorando, que a gente acha que vai se beneficiar de algumas medidas com catéter de Swan-Ganz, e ele também pode dar o diagnóstico de complicação mecânica associada à síndrome coronariana aguda. Além disso, o débito cardíaco e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, eles nos ajudam no prognóstico do paciente. Então, agora falando do tratamento. Então, primeiro, estabilização hemodinâmica, como em qualquer choque. Então, oxigênio, se necessário, analgesia e correção de distúrbio hidroeletrolítico. O volume, sempre ter cuidado com o infarto de ventrículo direito, né, que a gente viu. A glicemia também não tem nada descrito assim, o ponto de corte fixo, mas os estudos eles tendem a falar em deixar menor que 150, 180. Droga vasoativa, inotrópica e o infarto, não esquecer da dupla antiagregação, AS clopidogrel. Além das outras medidas para o infarto, mas essas duas aqui, com certeza, vai fazer a maior diferença. Então, agora falando das drogas. A noradrenalina é o vasopressor de escolha, né? E ele é predominantemente alfa-adrenético e tem um efeito beta-adrenético que ajuda a manter o débito cardíaco. E a vasopressina restabelece tônus vascular, agindo sobre receptor de musculatura lisa e modula canais de potássio do metabolismo de óxido nítrico. E também potencializa o efeito da noradrenalina. Então, esse é o combo, né? Normalmente a gente vê. Mas é muito bom. E baixa perfusão tecidual. Quando que a gente vai pensar agora do nosso paciente? Quando ele tiver um lactato alto, um base excess menor que menos 4, um gap CO2 alto, né, que a gente calcula pela saturação tanto da gasovenosa quanto da gasoarterial, saturação venosa de O2 muito baixa, baixa pressão de pulso e redução de diurese. Então, o que a gente vai fazer para essa baixa perfusão tecidual? Dobutamina é o inotrópico de escolha, e a gente pode também fazer o levosimedan, que é um sensibilizador de cálcio. Então, ele consegue aumentar a contratilidade miocárdica sem aumentar a liberação intraplasmática de cálcio. E ele é indicado para paciente com ICC descompensada. Então, vasodilatador e diurético, né? Quando que a gente pensa em usar? Então, primeiramente, claro, quando ele não tem hipotensão presente, porque vai diminuir, né? O niprid ou a nitroglicerina. Reduz pré e pós-carga, facilita a ejeção, reduz resistência vascular sistêmica, consequentemente, e consumo miocárdico de oxigênio. Então, é como se fosse aquela ajuda ali para ele não precisar se esforçar tanto o coração. E a furo a gente usa em caso de edema agudo de pulmão com perfusão adequada. E não tem vantagem em uso contínuo. Então, fazer aquele estresse em bomba de infusão, isso no choque cardiogênico não cabe. Então, agora falando de assistência circulatória mecânica.
Então, assim, tem vários dispositivos diferentes que a gente pode usar. E o que eles mudam mais? Eles podem prevenir síndrome de disfunção de múltiplos órgãos quando a gente usa precocemente. Não tem também qual é o melhor a ser usado, isso varia muito assim do local, do paciente, e pode ter algumas complicações, então mau funcionamento do aparelho, isquemia de membro, hemólise e infecção. Então, falando do principal, que é o balão intraórtico, o que acontece? Ele é um balão que a gente coloca aqui na aorta descendente, logo após a saída da subclave esquerda. Então, é um balão que ele fica insuflado durante a diástole, então ele diminui pós-carga, aumenta a pressão de perfusão diastólica, aumentando o débito. E melhorando o fluxo sanguíneo coronariano, né? Porque ele como se vedasse aqui, ele ajudasse um pouquinho na perfusão coronária. E na sístole ele fica colapsado. Então, ele é indicado para pacientes com volemia ajustada, uso de dose plena de inotrópico, né? Primeiro a gente vai pensar no medicamento, porque é uma medida invasiva. Então, e suporte até a realização de uma terapia definitiva. E a terapia agora de reperfusão? Bom, tem um estudo, né, chamado Shock Trial, de 1999. Foi feito tanto com pacientes com choque cardiogênico quanto IC, mas ele deu várias respostas para a gente. Então, primeiro, não foram encontradas diferenças entre grupos submetidos à estratégia de revascularização por angioplastia ou cirurgia no que diz respeito à sobrevida e qualidade. E ele comparou revascularização precoce ou, primeiramente, a gente vai estabilizar hemodinamicamente o paciente. Quando a gente diz revascularização precoce, é até 6 horas do começo do quadro, tá bom? Então, ele pegou 302 pacientes com IAM, que é disparado a maior causa do choque cardiogênico. Não houve diferença de mortalidade dentro dos primeiros 30 dias, mais um P de 0,11, né? Mortalidade em 6 meses foi menor no grupo de revascularização precoce e em 1 ano também foi. Então, o que a gente pode tirar? Que sim, revascularização precoce diminui a mortalidade. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. Enfim, vamos lá, João. Acho que a gente vai ter oportunidade para poder falar de infarto agudo do miocárdio, das complicações mecânicas relacionadas com infarto agudo do miocárdio, como tratar o infarto agudo do miocárdio nas aulas daí apropriadas do infarto. Focar naquilo que o intensivista pode fazer ali na hora que chega, né, que se suspeita de choque cardíaco. Então, acho que, sim, manter sempre em mente que o choque cardiogênico tem múltiplas causas, né, como você mostrou. Então, cada uma delas tem alguma coisa diferente para poder fazer, né? Sim. Então, o que é importante no infarto agudo do miocárdio? Fora estabilizar hemodinamicamente rapidamente, assim, 70%, 75% das vezes é um infarto agudo do miocárdio. Está muito claro de que esse doente precisa ser revascularizado. Né? Vocês precisam de rapidamente compensar, estabilizar hemodinamicamente e abrir o laboratório de hemodinâmica para poder abrir a artéria. Praticamente todos os nossos hospitais, hoje que a gente atende, tem laboratório de hemodinâmica 24 horas por dia, não dá para poder atrasar. Né? Mortalidade, um choque clássico do infarto agudo do miocárdio, desses que compromete 40% a 50% da área do miocárdio, DA, parte anterior do ventrículo, parte lateral do ventrículo esquerdo. 80% a 90% vão morrer se não abrir a artéria. Se abrir a artéria pode cair para 40%, 50%. Então a diferença é brutal. Ninguém vai repetir esse estudo no final da década de 90. Tudo que eu li sobre voltava para esse estudo, assim. Eu falei, nossa, tem mais de 20 anos, mas acho que é importante. Não é ético mais você comparar. Sim. Fica comparando daí, se vai para a cirurgia, se faz o stent, abre múltiplas artérias, se abre só a artéria que é a culpada, mas aí as diferenças são pequenas, depende muito de cada um dos serviços. Sabe?
Não, só um comentário que eu faço bastante plantão de porta. Às vezes me confundo com vocês, com os nomes. Eu sou Bárbara. Bárbara, né? Eu faço ainda plantão de porta e o que está acontecendo... Aonde? Na UPA. Faço na UPA. da UPA. Mas estou saindo já, doutor já tinha me intimado no passado. Não tem nada demais. Desde que você não comprometa aqui, pode fazer o que você quiser. Eu sou uma grande fã de porta também, eu gosto, assim. Legal. Eu gosto. Mas está acontecendo muito, assim, os pacientes eles estão chegando com infarto com supra e geralmente era um sistema que funcionava muito bem aqui em Curitiba, a gente conseguia deslocar esses pacientes com rapidez. E ultimamente eles estão assim, não tem mais janela, mesmo com supra, eu estou ficando com o paciente 4 horas esperando vaga de unidade de dor torácica. E eles me dizem isso, como não vai chegar aí, vai direto pro CAT, porque já passou, sei lá, 6 horas, mas aí ele vai ficar aí esperando a vaga até 7 horas da manhã. Aí fico lá com o paciente com dor, que pode evoluir para qualquer tipo de arritmia, para bloquear, pode acontecer de tudo. Eu não tenho uma sala de cateterismo para se eu precisar de alguma coisa. E daí tá bem complicado, assim. Então os pacientes vão chegar nessa casa... Tem que falar com o Pedro Henrique, que foi nosso residente aqui, que hoje é responsável por isso. Então, só porque na Santa Casa eles vão chegar lá infartados, assim, com lesão necrótica já. Já sem tempo para revascularizar. O doente com infarto agudo do miocárdio tem isso aqui, né? No Brownhouse, vocês abriram o livro do Brown, tem uma figurinha bem bonita disso. O voo de galinha, né? O doente faz o infarto agudo do miocárdio e ele não choca agudamente. Vai fazendo vasoconstrição periférica, a pressão vai caindo. E aí é muito dependente da pressão de perfusão coronariana. Né? A pressão de perfusão coronariana dá uma quedazinha, mais vasoconstrição, mais aumento da pós-carga, mais diminuição do débito, do volume sistólico, mais diminuição do volume sistólico, mais vasoconstrição, mais queda da pressão arterial. Aí dá uma melhoradinha. Geralmente o choque cardiogênico vai acontecer 12 horas, 18 horas depois. Às vezes esse dia eu peguei Mesmo assim, vale a pena revascularizar esses doentes quando eles fazem choque. Principalmente porque você tem ali... Independente da hora, né? Não existe essa Independente da hora se ele tiver choque cardiogênico na fase aguda. Né? Porque você já não vai mais proteger aquela área que está necrosada. Mas tem muita área ao redor da área necrosada com miocárdio hibernante, miocárdio estânime, miocárdio, né? Pela falta de oxigênio, pela falta de circulação colateral de forma adequada, tem hipocontratilidade. Então, você revascularizar a artéria, você melhora a perfusão periférica, melhora a colateral, e isso faz com que você recupere 10, 20% da função miocárdica, e isso, para um doente que está chocado, é significativo. Acho que como ele bem isso que o doutor falou mesmo, assim, um supra gigantesco, parede lateral inteira, aí parede anterior inteira e ele, bem, conversando com você, tá com dor? Não, tô com dor ainda, mas tudo certo. Perfeito, não está instável, ótimo, daí ele não está instável, então vai ficar ainda esperando. Aí fica ela lá, desesperada, tentando transferir o paciente. Mas, parte. Muito bem, Bárbara. O que mais? Perguntas? Oi. Eu estudava acompanhei um trabalho na fármaco lá sobre o infarto cardiogênico induzido no ratinho mesmo. Eles usavam muito aquela solução JIC para... solução polarizante. Polarizante. O que você acha? Acho que já foi feito aí uns 3, 4 ensaios clínicos e não mostrou nenhum efeito. Por exemplo, no caso... Fisiologicamente parece bacana, sim. Mas do mesmo jeito que você bloquear radical livre de oxigênio, né? Fazendo manitol, enfim, várias substâncias que possam diminuir a injúria de reperfusão. Mas clinicamente é muito bom fazer isso antes de fazer a obstrução na artéria. Depois que fez a obstrução na artéria, já tem 2, 4, 6 horas, fazer a solução polarizante. Não mostrou efeito. Saiu da prática. O que mais? Então, eu estava falando lá, né? Infarto agudo do miocárdio, 70% tem que abrir a artéria. Ventrículo direito. Né?
Sempre que tiver um doente com infarto agudo do miocárdio, começar a fazer algum sinal, faz o D3, o V3R, o V4R de rotina. É um pecado capital o doente começar a fazer hipotensão e você não fazer um eletrocardiograma com um V3 e V4R, porque senão você não vai passar despercebido 10% desses infartos como hipotensão, que são infartos do ventrículo direito. O infarto do ventrículo direito tem uma característica, o ventrículo direito estufa. E você tem um pericárdio que está inextensível. Se você fizer volume e estender mais o ventrículo direito, ele vai te estender o septo para dentro do ventrículo esquerdo. A administração de volume, mesmo em pequena quantidade, leva a uma diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo e mais hipotensão. Mais hipotensão, você faz mais volume, bolinhos de 500 ml. O septo desviando para o lado esquerdo. Ele não tem para onde sair. O pericárdio está fechado, o pericárdio inextensível. Derrames pericárdicos de várias semanas ele distende, mas agudamente ele não distende. Então, sempre tomar cuidado com isso. Se o doente tiver disfunção valvular, uma disfunção de músculo papilar, uma ruptura de músculo papilar, ele vai fazer uma insuficiência mitral aguda, vai fazer uma dispneia aguda. Esses doentes, se você fizer vasopressor, aumenta a pós-carga, aumenta o refluxo, aumenta a congestão, aumenta a insuficiência respiratória. Aí você está num mato sem cachorro, porque ele precisa de vasopressor para poder melhorar a pressão de perfusão coronariana, mas ao mesmo tempo, quanto mais aumentar, mais pós-carga aumentada e mais refluxo ele vai ter. Esse doente precisa de uma cirurgia urgente. E daí não é cateterismo, ele tem que ir para uma cirurgia de céu aberto para poder fazer a correção da disfunção da válvula mitral. Escutar direitinho esses doentes. Né? É um sopro piante, fácil de ouvir, um sopro, uma regurgitação mitral aguda, não é difícil, não é complicado. E tem uma síndrome clínica que é quase com edema de pulmão súbito, agudo, frequentemente com hipotensão toda. Tem que fazer vasopressor, porque você tem que melhorar a pressão de perfusão, mas é no limite inferior. É mais ou menos que nem o doente que está exsanguinando, você tem que levar para o centro cirúrgico. É um pouquinho de volume, suficiente para poder dar um pulso, mas não pode fazer muito. Não é normalizar a pressão, porque esses doentes pioram. O que mais ali daquelas disfunções que precisam de abordagens individualizadas ali? Então, precisa ficar atento para aquilo ali. Isso aqui parece que ele desliga num determinado momento. Takotsubo é basicamente a vasopressor e aguentar as pontas. Aí a IAM, insuficiência mitral aguda, ruptura de septo ventricular funciona do mesmo jeito que insuficiência mitral aguda. Se a insuficiência mitral aguda acontecer e ele não tiver com hipotensão, ele precisa de um vasodilatador. Protótipo da situação no qual um vasodilatador melhora clinicamente esses doentes. Diminui a pós-carga e diminui o refluxo. Tanto para insuficiência mitral aguda quanto pela ruptura do septo ventricular. Tamponamento cardíaco, o que você precisa fazer? Drenar. Se for por ruptura miocárdica, é rezar. O padre nessa hora pode funcionar, né? Mas é muito improvável que vocês vão conseguir identificar um doente com uma ruptura miocárdica, ruptura de parede miocárdica que tamponou e ficou ali. Mas, alto índice de suspeita, eco, eventualmente pode dar uma pista. Mas vai precisar de uma cirurgia rápida. Fale. Acho que tem para etiologias, né, que a gente viu bastante, né, seria o TEP. Né? O tromboembolismo de pulmão vai ser o tema da próxima aula. Ele é uma relação bem direta, né, a ventilação da função com a bomba cardíaca. Né? Então, se
tiver. Acho que vai ter agora o choque obstrutivo, o protótipo é o trolebonito. O que não está aqui como causa, que vocês devem ver bem, é que toda doença miocárdica, na fase final, termina com choque cardiogênico. São as miocardiopatias. Essas miocardiopatias, muito frequentemente, evoluem frequentemente com disfunção miocárdica grave com hipertensão pulmonar. Mas existe uma janela aí de que talvez, para essa situação, um bloqueador da fosfodiesterase, mais do que uma droga adrenérgica, biorinona, possa ter um efeito um pouco mais favorável para esses doentes que têm hipertensão pulmonar. Claro que se você tiver no NIC, tiver óxido nítrico, né, a administração do óxido nítrico inalatório pode ajudar a diminuir, fazer vasodilatação da artéria pulmonar e diminuir a pós-carga do ventrículo direito. Esses doentes que têm muita disfunção miocárdica, principalmente do ventrículo direito, óxido nítrico seria uma boa ponte. Mas, de um modo geral, vasopressor, que todo choque cardiogênico sofre por causa da diminuição da pressão de perfusão coronariana. Se você não oferecer pressão de perfusão coronariana, o doente vai morrer. Não adianta levar para o laboratório de hemodinâmica, não adianta levar para a cirurgia, ele precisa de ter pressão de perfusão coronariana. Então, é um preço que você paga fazendo vasopressor para esses doentes, que você precisa de uma pressão arterial mínima para o miocárdio poder funcionar. Então, é 90, 100 de sistólica, se tiver uma PAM, uma pressão de perfusão no limite inferior, 60, 65, 70. Lembrar que a pressão de perfusão é o que entra menos o que sai. A pressão na aorta menos a pressão no lado direito. Lembra da anatomia lá? A pressão de perfusão coronariana é o que está entrando na coronária esquerda, está saindo no seio coronariano, que cai dentro do átrio direito. São as duas coisas. Se o estudante tiver em ventilação mecânica, tem aumento da pressão intratorácica. Se ele tiver congestão pulmonar, congestão à direita, ele tem uma pressão venosa central frequentemente de 15, 20 milímetros de mercúrio. Se você quiser 60, 65 de PAM, ele precisa de ter 75, 80 de PAM. Que é a pressão na aorta menos a pressão no átrio direito. Eu não tenho nenhuma variável, eu tenho que estar muito hipotêncio, eu vou fazendo vasopressor, pulso palpável, pressão arterial. Ganhei 65, 70 de PAM, vou monitorizando, passo um catéter venoso central, meço a PVC. Estou medindo a PAM e estou medindo a pressão de perfusão coronariana no tempo real. Só colocar ali nos teus... A maior parte dos monitores hoje tem 2, 3 canais de pressão. Né? Você tem que nem... Mesmo jeito que você mede pressão de perfusão cerebral, né? PVC, PAM menos pique, por que você não mede pressão de perfusão coronariana no choque cardiogênico? Não tem sentido. Né? Lembra que é fundamental. Então, elevou, normalizou, estabilizou o doente, laboratório de hemodinâmica e cirurgia mais rápido possível. E depois vai controlando as outras coisas que aparecerem na sequência. Tá bom? André, lá a gente passa no CC também, né? Lá tem o Daniel. Lá vocês têm o mononário coronariano. Daniel acho que só para acrescentar também uma coisa no choque cardiogênico, o Daniel pega muito no pé lá. Assim que o paciente tiver condições hemodinâmicas, melhorou a PA, está conseguindo desmamar a droga, a vasodilatação precoce. É uma coisa que aí você ganhou a pressão de perfusão, aí você tenta fazer o ventrículo trabalhar na maciota, ou seja, tentar diminuir o máximo que você puder a pós-carga. Mas só para lembrar que a gente tem um péssimo hábito de deixar passar batido, né? Deixa na hora ali, vai desmamando o resto, deixa na hora. Às vezes, se o paciente está mantendo uma PAM, uma pressão de perfusão razoável, tá tranquilo, começa a dar dilatador em dose baixa, lá a gente viu várias vezes com o Daniel assim,
Às vezes o paciente está mantendo uma PM até meio baixa, 65, 68, começa o vasodilatador, a gente fica morrendo de medo de fazer hipotensão, vai ver o paciente está com PM de 73, 75, ele melhora a perfusão. Se ele tiver uma reserva da miocárdio, você diminuindo a pós-carga, você melhora o débito cardíaco. Se ele não tiver reserva, é uma tentativa. Você faz, muitos doentes vão responder, às vezes até com melhora da perfusão e melhora da pressão arterial. Se ele tiver um miocárdio muito ruim, ele não vai elevar a pressão arterial e às vezes nem vai suportar um vasodilatador. Esses não devem receber, obviamente. Se você está fazendo um vasodilatador, as custas de diminuir a pressão de perfusão coronariana não tem sentido. Não é uma coisa de beira de leito. É isso?